Meu amigo, nós como consultores, se há que existe hoje consultores, e diga-se passagem, a gente conta no dedo, a gente precisa, se você ama o mercado que você está, se você é apaixonado, mudar o mindset do empresário que trabalha na indústria do vestuário de moda. É necessário, é urgente. Não há mais espaço para o profissional que trabalha dando consultoria com feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Você se contentar em resolver um único problema e ser especialista. Não há mais espaço no mercado para especialista. Você precisa ter uma visão holística, visão de um todo. Mais profundo ainda, você precisa o empresário fazer entender na hora que ele te chama para ajudar ele, para resolver o problema dele. Você, literalmente falando, você precisa ser um médico para dar a dosagem, a medicação correta. Cada um tem um perfil de trabalhar, cada um sabe a maneira que vai trabalhar. Quem sou eu, Luiz Roberto Saraiva, esse personagem que eu criei, Doutor Gestão, para falar para você como que você tem que trabalhar? Lembrando que se conta no dedo, hoje, no mercado, aqueles que dão consultoria. O que é mudar o mindset do empresário? E serve para você também, como serviu para mim um dia. Mudar o mindset, muitas das vezes o empresário chama você para resolver um problema específico. Por exemplo, eu estou com um problema no planejamento, eu estou com um problema na produtividade, eu estou com um problema no meu custo, eu estou com um problema em toda a fase de implantação da minha logística, da implantação de um novo software. Você precisa entender quando ele chama para um assunto específico, qualquer um desses que eu elucidei para você. Eu estou com um problema no planejamento e na produtividade. Vamos explicar. O empresário chamou você resolver um problema no planejamento. Você precisa entender que você não tem que atacar esse problema. Você precisa sim mudar o mindset do empresário, fazer com que ele vá na raiz do problema. É igual nós como seres humanos. O que faz a gente viver menos ou mais, muitas das vezes, em uma percentagem muito grande, é a alimentação. Quando a gente tem um problema de saúde, o médico, ele ataca. O médico que é apaixonado, que sabe o que faz, ele não ataca o problema, ele ataca o raiz do problema. Eu vou dar um exemplo um pouco forte, mas eu tenho que dar esse exemplo. Quando o médico, o oncologista, vai tratar de um câncer, ele não vai no problema, o câncer na cabeça. Ele vai ver onde está a raiz desse problema que está causando câncer na cabeça. Esse é o segredo. Quando o empresário chama para você ajudá-lo na produtividade, no planejamento, muitas das vezes vai lá no planejamento, os braços, que é o comercial, que é o financeiro, que é a produtividade, e outros braços que o PCP tem, você precisa ir nesses braços. O PCP, a origem do problema, do atraso, a origem de atrasar os pedidos, a origem de não ter todas as fases dessa empresa cronogramadas, acompanhando, isso vai causar vários problemas. Você tem que acompanhar as fases e cronogramar isso. Vamos lá, eu estou com problema na produtividade. Eu, Luiz Roberto Saraiva, esse personagem, Doutor Gestão que eu criei, não só na teoria, mas eu vivencio até hoje na prática. Quando vai na empresa ver o problema da produtividade, o problema está anterior à produtividade. Corte errado, modelagem errado. Muitas das vezes entra faltando alguma coisa, é muito comum o tal do adiantar. Isso é o mais importante e na raiz do problema. Então você não faz o empresário entender, ajuda ele. Por mais que ele seja orgulhoso ou tenha a afirmar para você, dizendo, olha, eu estou com um problema na produtividade. Aí você vai lá na empresa, faz o diagnóstico, para depois propor um prognóstico. Ele vai dizer para você, não, cuida só da produção. Aí quando você começa a cuidar da produção, da produtividade, você vê outros problemas. Aí você vai provar para ele que o problema
está na produtividade, mas a raiz do problema não é na produtividade. Agora, existe uma gama de uma ou duas empresas, alguns profissionais, que infelizmente são contratados se ele está com problema na produtividade. O exemplo da produtividade, como foi do planejamento. O cara chega lá para resolver a produtividade, aí vê que o problema não é esse, é no custos, é no planejamento. Ah, não, eu só trabalho, só vejo a produtividade. Não, 1000 vezes não. Ninguém está dizendo aqui para você saber tudo. Ninguém está falando para você ser um contador. Ninguém está falando para você ser um expert em Excel. Não, você precisa entender um pouco de cada coisa. Você tem que ter uma visão holística. Não existe mais, quando eu falo muito com o profissional do corte e costura, na costura, por exemplo, quem vive no tempo do ista, o veloquista, retista, mesma coisa esse profissional. Por mais que você fale para mim, ah, Luiz, mas outras pessoas vão cuidar daquilo que está causando o problema, que é a raiz na produtividade. Será que vai? Será que vai? Você precisa também se envolver. Quanto maior a empresa, maior é o tombo. Então, repetindo, ninguém está falando para você ser um contador. Ninguém está falando para você dominar o Excel. Ah, eu não sei fazer cronograma, eu não sei acompanhar, a minha expertise é só produtividade. Legal, parabéns. Mas quando você for chamado da empresa, ninguém me falou, eu vivo isso. Você precisa ajudar o empresário. Você, além de você mudar o teu mindset, você tem que fazer ele mudar o mindset. Que quando ele chamou você para poder resolver o problema dele na produtividade, ele insistiu com você, não, cuida só da produtividade, cuida só do planejamento. Quando o problema for planejamento, você vai conseguir provar que as raízes, ou a raiz, não está aonde ele te chamou. A raiz do problema não está ali, está no interior, está em outros lugares. Nós, como consultores, você que escuta esse áudio, assiste esse vídeo, você precisa fazer o empresário entender. Confecção não é como qualquer outra indústria, não é fornada de pão que você coloca, daqui a meia hora está pronto. O produto tem toda uma expertise por detrás disso. E é muito comum em todos os setores, na produtividade também, o tal do adiantar. Você, consultor, não pode aceitar isso. Você precisa ser profissional, se organizar. Ninguém está apontando o dedo para você, porque serve para mim também. Com cada profissional que eu já trabalhei, claro, fora a paixão que eu tenho nesses 20 anos, completado agora em 2019, nessa paixão que eu tenho, formado em confecção do vestuário, pelo Senai CETIC, administração de empresa com melhor aluno, terceirização e pós em logística, a minha humildade me deixa levar por os profissionais que eu trabalhei. Cada um a gente tirou um pouquinho. O profissional que eu trabalhei, que era realmente muito metódico em organização. Eu já era organizado. Quando eu trabalhei com ele, fiquei muito feliz. Cresci como profissional. Cada profissional realmente tem a sua expertise. Tanto outros, trabalhei em várias empresas, eu aprendi realmente ter um mindset diferente, olhar a empresa como um todo, ver realmente qual é a ação, o plano de ação que eu preciso fazer. Com esse profissional eu aprendi. Com outro, documentar a empresa, registrar o antes e depois, criar formulário, não se existe. Um quarto profissional, eu aprendi a focar o trabalho dando meta para se resolver. Então você percebe que nesses 4 exemplos de profissionais, eu aprendi muito. Aprendi com outro que não era consultor, mas era muito responsável, não digo organizado, mas metódico naquilo que ele fazia. Eu já fiquei mais ainda. Então, cada profissional, eu trouxe o que era de bom para mim. Mais ou menos nessa jornada aí, eu vou dizer para você que eu devo trabalhado com, pelas minhas contas aqui, uns 6 profissionais nesses meus 20 anos. Eu fui colhendo o que é bom e colocando em prática. Aquilo que é bom para mim, eu coloquei em prática. Mas há que se diga,
a importância de você que está do outro lado, você que é empresário, que é empreendedor, que vive no mundo da indústria da moda, quer empreender, você que tem uma facção, você que tem uma confecção, que é marca própria, private label, você desenvolve para outras pessoas, trabalha no varejo, no atacado. A importância de você, empresário, mudar o mindset. Entenda que o problema não é importante. O importante é você resolver a raiz do problema. Por isso que as empresas estão como estão. Enquanto você não tiver a preocupação de deixar a sua empresa uma cara mais profissional, a tendência, pela quantidade que existe de empresas, a sua grande maioria, claro, é de pequena e média, grande, a percentagem é muito pequena, as outras vão te engolir. Por quê? Tudo que se faz é gestão. Por isso que eu criei esse personagem, não foi à toa. Lembrando, existem outros problemas, outras doenças que as empresas hoje têm? Sim, existe. Tais quais, além do planejamento de produtividade, qualidade, prazo de entrega, processo como um todo. Seja também indústrias que trabalham com estamparia, que trabalham com sublimação. E hoje o mercado está muito variado. Você encontra empresas que desenvolvem produtos de alta costura com bordado. É um nicho de mercado, alta costura com bordado. Outras tantas têm um leque muito grande de criar uma única estampa com variações dessa estampa. Então vou mais além. Tem empresas que trabalham no mercado. Hoje é um grande diferencial. O que ela faz? Hoje, o produto dela é estampa. O que varia são as estampas. Biquíni, tem muito isso. Às vezes a quantidade de modelos não é tão grande, mas a quantidade de estampa, porque ela trabalha com estampa. A diversificação de costura é o mínimo possível. Isso também acontece com camisa. Então, é imprescindível o áudio, o teor que eu quero passar nesse áudio, vídeo, se você está escutando ou se você está vendo, é que você precisa fazer o seu mindset virar a chave. O mais importante não é nem o seu, é do empresário. Se você ama o que você faz, você precisa criar metodologia para você ser mais profissional. Lembrando que ninguém aqui está apontando o dedo, que isso aí é para mim também. Ao longo dessa minha caminhada que eu percebi isso. A gente vai ganhando os meses, os anos e vai aprendendo. Então, faça o empresário mudar o mindset. Quando ele chamar para atender ele, falar que o problema é no planejamento, você vai lá. Ele vai bater o pé 3 vezes, no planejamento, esquece as outras coisas. Legal. Você fala para ele, se você esquecer as outras coisas, o trabalho que vai ser feito ali vai ser em vão. Vai ser em vão. Porque você não atacou a raiz do problema. Nós estamos em outros tempos. A gente fala hoje da indústria 4.0. A evolução. Claro que hoje a quantidade de valores de maquinário envolvido é muito grande. A metodologia, ela veio para revolucionar. Mas é uma história muito longa, eu não vou adentrar sobre a indústria 4.0. O intuito desse áudio é fazer você mudar o mindset do empresário. Cada profissional eu aprendi muita coisa, muita coisa. Muita coisa eu aprendi. Então, isso me trouxe um mindset hoje diferenciado. Ah, eu parei por aqui, não tem mais que evoluir. Pelo contrário, tem que evoluir e muito ainda. Cada profissional, eu exemplifiquei, enumerei, trabalhei com uma profissional que gostava de fazer reuniões, documentava, trabalhava muito com plano de ação, legal. Trabalhei com outro em vários lugares que me fez repensar, olhar profissional de todo o processo. Fazer com que o problema seja resolvido através do olhar holístico, olhar como um todo. E criando metas,
criando também plano de ação. Um terceiro profissional de ajudar o próximo, aquele problema específico, sem ter a preocupação da resposta que ele vai dar para você que você precisa. Um outro, por ser apaixonado também, esse não era consultor, trabalha em algumas empresas, muito porque e não tem interesse em ter um perfil de gerente, de gestor, mas é muito metódico, organizado naquele problema que ele vai querer se envolver. O outro profissional, você documentar tudo, tirar foto antes e depois, criar formulário, descrição de cargos e funções de cada colaborador da empresa. Então você viu que é um monte de informações, mas você vai conseguir entender aonde eu quero chegar com esse áudio. Mude o mindset, faça mudar o mindset do empresário. Você não pode aceitar ser chamado para resolver um problema e achar que o problema é aquele que ele te chamou, ou para o planejamento, para a parte de custos, custo minuto, ponto de equilíbrio, mão de obra direta e indireta, ou se ele te chamou para esse problema, a raiz está em outros lugares. Ele acha que está ali, ele vai bater o pé 3 vezes, mas não está ali. Mas para isso também, você que ama o que faz, que trabalha, que se titula como consultor, lembrando que você conta do dedo hoje, 2 ou 3, se tiver no mercado ainda, você precisa realmente ter o mindset também mudado, ter olhares para outras partes da empresa, ter uma visão holística. Espero que esse áudio possa realmente ter te ajudado na prática. Você que é consultor, se há que existe ainda, você que está aí no Sebrae, você que é do Senai, você que é empreendedor, que tem uma fábrica, que tem uma facção, que tem uma confecção, que trabalha desenvolvendo para outras pessoas, que trabalha produzindo, fabricando para armazéns, é contratado ou é subcontratado, tem certificação da BBTEX, não tem, vai querer ter. Então, esse áudio vai conseguir te ajudar. Tenha um olhar diferenciado. Mude o seu mindset. Pensa fora da caixa. Esse é o grande segredo. Pense fora da caixa. O pensar fora da caixa, qualquer empresa na indústria do vestuário, e vou mais além, você entendendo que precisa pensar fora da caixa, o teu mindset vai mudar. Você vai atender a estamparia, vai dar resultado. Você vai atender facção, vai dar resultado. Você vai atender um confeccionista, também vai dar resultado. Lembrando que até hoje, para terminar esse áudio, fiz um trabalho numa empresa, Venom. Eu nunca fui um expert em estamparia, mas a avaliação do processo me fez repensar o tempo que se pegava, eram 2 berços que se pegava no produto para estampar, a quantidade de cores que girava, o tempo de cada um, não se tinha receita catalogada. Eu me lembro, eu falo com toda humildade, apaixonado porque eu sou, se diminuiu o tempo, se diminuiu as pessoas e aumentou o volume de produtividade. Tanto é que o empresário não tinha tempo, viajava o mundo todo. Ele percebeu isso, fez uma reunião com as pessoas. E quando eu saí, eu acredito que tenha tido um legado. Hoje eu não sei como é que essa empresa está no mercado, mas é uma experiência muito agradável. Agradável também, que eu não poderia deixar aqui relatado, uma grande amiga que produzia, quando fui gerente da Moda Mania lá para mim, faccionava, hoje tem uma marca. Hoje tem uma marca, porque ela mudou o mindset dela, ela conseguiu entender o que precisava para ela poder ter essa marca, ter a visão holística de uma empresária, saber cronogramar, comprar matéria-prima, avaliar matéria-prima, o processo como um todo. Então, são experiências que me veio à cabeça aqui agora, eu quis relatar nesse áudio, vídeo. Se você está escutando é áudio, se você vai ver isso em vídeo, vai ser áudio, vídeo. Muito obrigado. Pense fora da caixa. Mude o seu mindset. Forte abraço do Dr. Gestão. Fique ligado nos meus conteúdos nas redes sociais. Instagram, Dr. Gestão Luiz Roberto Saraiva. Facebook, canal do YouTube,
Indústria, Confecção e Moda. E meu blog, Luiz, com a letra Z, Luiz com Z, luizrobertsaraiva.com. Forte abraço, mude o seu mindset, pense fora da caixa. Tchau, tchau.